Ok, pessoal, agora garantindo que o áudio está sendo gravado, vamos lá, né? Vou fazer uma breve revisão aqui do que é um problema de otimização condicionada, né? Otimização com restrição. Então a gente está estudando isso, otimização condicionada, que é uma otimização que a gente já estava vendo com funções de duas variáveis, só que agora sujeita a uma restrição qualquer. É, e por causa dessa restrição, a gente vai adicionar a função basicamente uma nova variável, que é o multiplicador de Lagrange. Nos exercícios, de modo geral, a gente não precisa calcular o multiplicador de Lagrange, porque é algo que a gente está inventando, entre aspas, né, para uma nova função. É, então, por exemplo, a gente quer otimizar em relação a x e y uma função, né? O multiplicador de Lagrange nessa otimização, para a gente não importa. Mas algumas vezes é necessário calcular eles, porque o x e y vai depender dele. Mas, enfim, isso a gente teria que ver caso a caso, né? De modo geral, a gente não precisa calcular, exceto quando a gente precisa dele para saber o valor de x e y, né? Mas isso a gente descobre resolvendo o problema. É, mas sempre é possível calcular, né? De qualquer forma. A ideia é, a gente vai cair num sistema de três equações e três variáveis, né? X, Y e lambda. Às vezes, substituindo lambda em função de x ou y, a gente consegue resolver x e y sem resolver lambda, né? Mas às vezes a gente precisa resolver. Enfim. De onde surge esse problema, né? Bom, a ideia é o seguinte: a gente quer otimizar alguma coisa, uma função, né? Por exemplo, a produção, o custo, enfim, qualquer que seja a minha função, só que essa função vai estar sujeita a uma restrição. Então, vamos supor, a minha função é, sei lá, a função felicidade. A minha felicidade depende de quantas maçãs e laranjas eu compro. Loucura, né? Enfim, então eu quero otimizar a minha função. Isso a gente já sabe fazer, dado que eu tenho essa função da minha felicidade em função do número de laranjas e maçãs que eu compro, eu consigo resolver esse problema porque ele não tem nenhuma restrição a princípio, né? O que a gente estava fazendo antes. Só que eu posso adicionar uma restrição, que é a minha felicidade em função de maçãs e laranjas, o quanto eu vou comprar de maçãs e laranjas, só que eu estou limitado a gastar R$ 20 nas compras, né, de maçãs e laranjas. Então eu tenho uma restrição, não é um problema de otimização livre. Ele eu tenho R$ 20, e eu tenho uma função que me diz o quão feliz eu sou com laranjas e maçãs. Qual que é a combinação de laranjas e maçãs máxima? Aliás, qual que é a combinação de laranjas e maçãs que vai me fazer mais feliz, ou seja, vai otimizar a minha função felicidade, dado que eu tenho que gastar R$ 20? Essa é a restrição, né? Então, um problema restrito. Porque se eu tivesse R$ 30, esse valor de máximo aqui da minha felicidade seria diferente. Então, eu acharia um X e Y diferente. Se eu tivesse R$ 40, acharia diferente. Provavelmente, para qualquer valor monetário que eu tivesse aqui, eu acharia um valor de X e Y diferente, de acordo com a minha função felicidade aqui, que depende de maçãs e laranjas, né? Então, essa é a ideia, né? Eu tenho um problema de otimização normal, só que agora eu tenho uma restrição. Claro que no mundo real, a restrição a gente trabalharia de uma forma um pouco diferente. Por quê? Aqui a restrição, vamos supor, eu tenho R$ 20 para comprar maçãs e laranjas. Necessariamente, nos problemas que a gente vai utilizar, eu vou ter que utilizar todos os R$ 20 para comprar maçãs e laranjas. Porque vamos supor, minha função felicidade depende de maçãs e laranjas. Só que chega um ponto que uma maçã adicional não me deixa mais feliz. Talvez ela me deixe até menos feliz, porque eu não vou conseguir comer mais, vou ter que jogar fora, enfim. É, então, no mundo real, mesmo que eu tenha R$ 20 para comprar maçãs e laranjas, talvez o meu ponto ótimo aqui para minha função felicidade não seja gastando os R$ 20, seja gastando 15 em maçãs e laranjas. Então, os R$ 20 seria um limite máximo que eu tenho para gastar, né? Porque eu poderia gastar 19, 18, 18,50, R$ 5, que estaria tudo bem. Eu não poderia gastar 21 porque eu não tenho R$ 21, eu tenho 20. Mas até R$ 20 eu poderia gastar. Nos nossos problemas que a gente utiliza aqui, a gente não pensa assim. A gente pensa sempre que a restrição é um valor determinístico que a gente vai gastar, né? No exemplo aqui, eu estou gastando, né? Então, se eu tenho R$ 20, eu vou gastar R$ 20. Eu não tenho opção de gastar 19, não tenho opção de gastar 18, não tenho opção, de não gastar, e não tenho opção, ou muito menos tenho opção de gastar R$ 25, né? Que aí eu nem teria. Mas a ideia a restrição é lei aqui, né? Se eu tenho R$ 20, eu vou gastar R$ 20 e quero saber o valor de X e Y.
que maximiza, a minha função, a minha felicidade, gastando R$ 20. Beleza. É, um passo a passo aqui para resolver o nosso problema, né? Passo a passo é longo, mas é só para explicar assim, porque na prática ele é curtinho, né? A gente vai ver, resolvendo que isso é bem mais resumido. Mas enfim, o passo um seria, a gente vai identificar a função que a gente quer otimizar, porque nem sempre essa função vai estar explícita no enunciado, né. A gente vai ver isso quando a gente vai fazendo os exercícios. Mas é importante então a gente identificar qual é a função que a gente quer maximizar, que a gente quer aliás otimizar, né, porque otimizar pode ser tanto maximizar como minimizar. Vamos supor aqui que essa aqui seria, a minha função sofrimento, por exemplo. A minha otimização do sofrimento, eh, seria o mínimo sofrimento possível, né, e não o máximo. Então, eu tenho que identificar a função a ser otimizada, ou seja, a função que eu quero que eu quero maximizar ou minimizar. Vou escrever ela, independente de como ela esteja, vou escrever ela como f de x, e y, né. Porque às vezes vai vir como u de x1, x2, p de xy, não sei. Para não confundir, sempre reescreva como f de xy, para ficar mais fácil, né, a função que a gente quer otimizar. E aí, essa nova função aqui, né, a letra grega φ de xy, vai ser a nossa restrição. Só que aqui eu estou colocando que é a restrição igualada a zero. Eh, Relaxa, mais para frente a gente vai ver o que que isso significa, né, restrição igualada a zero. Mas o φ de xy, né, é a minha restrição. Eu só estou falando que eu vou igualar essa restrição a zero, para denotar esse φ aqui, a função φ. Beleza. Então identifiquei a minha função a ser otimizada, minha função fzinha, e identifiquei a minha restrição φ, é restrição igualada a zero, né. Segundo passo seria o quê? A gente vai criar uma nova função, o fzão aqui, que vai ter uma nova variável que a gente está adicionando, que é lambda, isso aqui, né? Que é o lambda, que é o multiplicador de Lagrange. Então vai ser o f de x, y, lambda, as três variáveis, e a gente vai definir esse fzão como a função que a gente quer otimizar, f de x, y, menos o lambda que a gente está criando aqui, que está multiplicando φ. Lembrando que φ é a restrição dada igualada a zero. Lambda, multiplicador de Lagrange. Então, a gente vai criar uma função nessa cara aqui, a gente vai trabalhar com ela. Então, basicamente, a gente está criando uma nova função que a gente vai calcular coisas nessa nova função para resolver o nosso problema inicial. Então, beleza. Criei a nova função. Próximo passo, montar o sistema, montar e resolver o sistema, né? O sistema vai ser, dessa nova função, a derivada em relação a x, derivada parcial em relação a x, a gente sabe fazer, né? Tranquilo. eh, a derivada parcial em relação a y dessa nova função e a nossa restrição. Então, vou ter três equações, e possivelmente três variáveis, né? X, y, e lambda, né? Podem estar presentes em todas as equações aqui, inclusive. E vou igualar tudo a zero, né? Então, vou ter isso daqui, derivar isso aqui em relação a x igualar a zero, primeira linha do meu sistema aqui, primeira equação. Derivar tudo isso aqui em relação a y e igualar a zero, segunda linha, do meu sistema, ou seja, minha segunda equação, e a restrição, que eu defini aqui como φ, né, igualado a zero na terceira linha, que vai ser a minha terceira equação. Aqui só um lembrete, né, do que é o fzão x, é a derivada parcial do fzão que eu criei em relação a x, mesma coisa o fzão y. Pronto, criado o sistema e resolvido, né? Vou resolver esse sistema aqui. O próximo passo é, resolvendo esse sistema, eu vou achar os valores de x e y, né? Para esse sistema, beleza. E a gente vai pensar nesse ponto de x e y como nossos pontos críticos, normal, pontos críticos. E aí, para determinar se esses pontos são máximos e mínimos, máximos ou mínimos, né? A gente vai calcular o essiano aumentado, né? Ou o essiano orlado, que ele é definido como determinante dessa matriz aqui. Notem que essa parte aqui já é o esse ano que a gente fazia normalmente, né, sem a restrição. Então a parte aumentada é isso daqui, né, que é o zero aqui primeiro, depois a derivada parcial de φ em relação a x, derivada parcial de φ em relação a y, e aqui repete, né. Lembrando que o meu φ é a restrição igualada a zero, né? Então, eu vou pegar a equação que eu tenho aqui de φ, e derivar em relação a x, derivar em relação a y. Com isso, eu monto minha matriz. E claro, tem que fazer isso aqui também, né? A derivada parcial de segunda ordem, as derivadas parciais de segunda ordem, né?
Derivada em relação a x duas vezes, em relação a x depois a y, em relação a y depois a x, em relação a y. Beleza. Aqui são observação, né? Que aqui eu vou colocar as funções, mas vou substituir pelos pontos críticos, né? As funções que eu achar aqui, para montar a matriz e calcular o determinante. Mas beleza, se isso está confuso, mais para frente a gente vê. E aqui, o que que eu faço com o resultado final do determinante, né? Do esse ano aumentado. Se esse determinante for positivo, ou seja, maior que zero, então os pontos críticos que eu achei são pontos de máximo. Se o determinante for menor que zero, os pontos mínimos, os pontos críticos são mínimos. E se o determinante for zero, a gente não pode falar nada sobre esses pontos, né? A gente não sabe o que que eles são. Então, beleza. Aqui, nota, mais pra frente a gente vai ver, como eu só preciso saber se é positivo ou negativo, a gente nem precisa substituir os valores exatos aqui, né? A gente só precisaria fazer os sinais para ver se o determinante vai ser positivo ou negativo, né? É, em alguns casos, pode ter que substituir o valor, porque, por exemplo, se eu tiver algo positivo que está subtraindo outra coisa positiva, aí eu não sei, né, se isso é positivo, se isso é negativo ou se isso é zero. Mas se eu tiver, por exemplo, algo positivo que está subtraindo algo negativo, eu tenho certeza que isso vai ser positivo, né? Ou se eu tiver algo positivo subtraindo zero, eu também tenho certeza que isso é positivo. E aí eu não precisaria substituir os valores. Mas enfim, vamos ver. Então, dada essa recapitulação, é, vamos ver na prática aqui que fica mais fácil, né? De entender o que que eu tô falando. É, Deixa eu só pegar os exercícios. Eu não vou começar pela ordem dos exercícios, é, porque eu acho que fica mais fácil se eu inverter um pouco. Mas eu vou fazer todos esses exercícios, né? 35, 37, 38, 39, 40, 1, 2, 3, 4, né? Do capítulo 11 do nosso livro referência. Mas eu vou começar pelo 44, que eu acho que ele vai ficar mais fácil de explicar o que que a gente acabou de ver. Então, vamos lá. Exercício 44. É, Ele fala que uma empresa produz apenas dois produtos A e B, e sua produção é totalmente vendida a R$ 80 cada unidade, cada unidade de A, né, e R$ 60 cada unidade de B. Beleza. A empresa opera, blá, blá, blá. Enfim, eu não vou ler tudo, porque vocês têm o problema aí, né? Então, só vou escrever aqui os dados. Fala que o custo do produto A é R$ 80, né, o custo de venda, e o custo de venda de B é R$ 60. Então, vou colocar aqui, ó. Eu vou definir o A como X e o B como Y, para facilitar aqui para a gente. Então, o A, ele é vendido a 80 e o B é vendido a 60. Beleza, isso foi o que o problema nos deu. É, o problema está nos dando uma restrição, que é, vou escrever aqui então, restrição. A restrição é da quantidade do produto A ao quadrado mais quantidade do produto B ao quadrado, né? X quadrado mais Y ao quadrado, é igual a 2.500. Eu falei que eu ia usar X e Y aqui, mas estou usando A e B, né? Então, vou colocar X é o preço vendido do produto X, que é o A que o problema deu, e o Y é o preço de venda do produto Y, né? Que é o produto B, na verdade, do problema. Então, beleza. Essa é a restrição dada. Essa restrição aqui, por que que eu sei que isso é restrição, né? Porque no problema está falando, o que está falando aqui? Que a empresa opera segundo uma curva de transformação do produto dada por essa equação, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2.500. Eu preciso saber o que que é uma curva de transformação do produto? Não, eu só tenho que saber que o problema falou que isso aqui é verdade. Então, isso aqui é a minha restrição. É, Qualquer que seja o valor que eu encontrar de x e y, tá. Não faz sentido eu usar x e y aqui, é, porque não necessariamente vai satisfazer isso aqui, né? Então, por isso que o problema está chamando de A e B, produto A e B.
Então vou manter isso aqui. Então, o produto, esse aqui, o A, é o preço de X, vou denotar assim, e esse B é o preço de Y. É, então ele está me falando que não importa se eu tiver uma quantidade X aqui e uma quantidade Y de produtos que eu estou vendendo, necessariamente isso tem que ser igual a 2.500, né? É o que está me falando aqui, ó. Quantidade produzida ao quadrado de X mais a quantidade produzida ao quadrado de Y necessariamente é igual a 2.500. Eu não posso ter isso aqui diferente de 2.500. Então isso é uma restrição dada do problema. Beleza. Tem a restrição, e agora eu tenho que saber o que que eu quero otimizar aqui. Não sei ainda, vamos continuar lendo o problema aqui, ó. É, o problema é separado em A e B. Então, a letra A pergunta: quais as quantidades X e Y? Então, quais as quantidades que eu vou produzir do produto A e do B, né? Que é denotado por X e Y, maximizam a receita. Então, eu quero maximizar a receita. Então, otimizar. Quem eu quero otimizar é a minha receita. Então, a minha receita vai ser o meu x e y, né? Aliás, o meu f de x e y. Vou escrever aqui. F de x e y vai ser igual à minha receita, que é a função que eu quero otimizar, no caso, maximizar. Vou escrever aqui maximizar, porque a princípio, quanto maior a receita, melhor para mim. Então, beleza. Isso aqui identifiquei já tudo que eu precisava, né? Tudo entre aspas, né? Eu tenho que saber o que que é a receita, aí o problema não me deu a equação de receita. A gente sabe que a receita é o valor total que eu vou receber por tudo que eu vender. Então, vai ser o quê? Igual, né? A quantidade do produto A que eu vender, que é dado por X, vezes o preço de cada unidade, desse produto A, que é R$ 80, né? Isso mais a quantidade de produto Y que eu vender, que é dado por Y, a quantidade de produto B que eu vender, que é dado por Y, vezes o preço de cada produto B, que é R$ 60. Então, a minha receita é isso daqui, né? É, e aí, reescrevendo, a receita eu vou colocar só de R aqui, né? Na verdade, eu vou chamar de F de XY, né? Que eu já coloquei aqui, ó. Isso é a minha receita. Então, eu vou colocar F de XY é igual ao quê? 80x mais 60y. Tá, dá um destaque aqui. Essa é a função que eu quero otimizar. Eu quero maximizar, né? Então, beleza, vamos seguir o passo a passo. O primeiro era o quê? É, eu não coloquei a restrição, né? Tá. Eu coloquei ela aqui, ó, mas tá dessa forma, né? Lembra que lá no início, eu falei identificar f de x, y, que a gente já fez, e o φ, que é a restrição dada igualada a zero. Vamos ver o que que isso significa. Então, meu φ, nesse caso, a minha restrição é essa daqui, né? Eu vou igualar isso a zero. Como é que eu igualo isso a zero? Eu pego esses 2.500 e jogo para cá, né? Vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2.500 igual a zero. Esse vai ser meu φ. Restrição dada igualada a zero. Então é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2.500. Isso é igual a zero, né? Naturalmente. É isso daqui. Então, beleza. Essa é a minha função φ. Restrição dada igualada a zero. Vou escrever aqui. Restrição igualada a zero. Beleza. Agora eu passo pro passo 2, né? Qual que era o meu passo 2? E na verdade, ó, nota que no passo 2
eu estou falando para criar uma nova função, mas esse é o passo lógico, né, de sequência. Na prática, eu gosto de, como próximo passo, calcular esses valores aqui, ó. A derivada parcial de φ em relação a x e a y. Que aí eu já resolvo tudo que envolve, basicamente tudo que envolve φ, né? Senão depois eu vou ter que voltar nele e tal. Enfim, é só porque, como eu já tenho ele aqui, eu já posso resolver essa parte, e não me preocupar tanto mais com φ daqui para frente, né? Então, vou fazer isso. Vou fazer aqui, ó, derivada parcial de φ em relação a x, é a derivada disso daqui em relação a x, né? Então, é 2x só, né? Porque y2 derivando em relação a x é zero, porque é constante, 2.500 também é zero, porque é constante. E a derivada parcial de φ em relação a y é 2y. Então, vou destacar isso aqui, que eu só vou usar isso aqui lá na matriz esse ano, né, quando eu vou montar, quando eu for montar lá no final, né? Mas já calculei, beleza. Agora sim, vou criar então a minha função aumentada, meu fzão de x, y e lambda, né? E aí, se vocês lembrarem, a função a ser otimizada, então é o fxy, né? A gente sempre vai chamar assim a função a ser otimizada, menos o lambda φ, que é exatamente o que está aqui, né? Φzão é igual a função a ser otimizada menos lambda φ. Beleza. E a função, agora vamos ver o que que isso é, né? Eu vou chamar isso só de fzão a partir daqui. Não, eu vou, para ficar mais limpo. Só de fzão. O meu f de xy, cadê? É isso daqui, né? 80x mais 60y. Então, pega 80x mais 60y. E isso subtrai lambda aqui, né? Subtrai lambda que multiplica φ. E φ é o que a gente definiu aqui, né? Restrição lado igualada a zero. Então é x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2.500. E aí, vou fazer a distributiva ali, porque vai ficar mais fácil derivar, né? Porque aí eu vou ter tudo como uma soma, e não como multiplicação, né? E para não ter que usar a regra do produto quando eu for derivar. Então, vamos reescrever aqui. Mais 60y menos lambda x2 menos lambda y2 mais 2.500 lambda, né? Fiz a distributiva aqui. Beleza, esse é o meu, minha função fzão, né? A nova que eu criei. Vou dar um destaque nela aqui também. Agora, a ideia é montar o sistema, né? Com as derivadas parciais. Então, vou ter que derivar em relação a x, a y, e a φ. A φ não, né? A φ eu só uso aqui. Derivada parcial da fzão em relação a x, a y, isso que é o φ normal. Beleza. Então, vamos fazer aqui. Puxar aqui. Então, a derivada disso em relação a x é o quê? 80 menos 2 lambda x, só, né? Porque aqui fica 80, aqui fica zero em relação a x, que menos 2 lambda x é zero, zero. Em relação a y, 60 menos 2 lambda y. 60 menos 2 lambda y, beleza. Pronto, fiz as derivadas parciais, vou montar o sistema. Opa, vamos montar o sistema. O sistema era o quê? Igualar tudo a zero, né? E aqui o φ. Esse é o sisteminha. Deixa eu ver será que eu consigo escrever aqui na frente? Acho que sim, né? Então, o meu primeiro ali é 80 menos 2 lambda x igual a zero. 60 menos 2 lambda y igual a zero. E o meu φ, cadê?
Meu fiéis aqui, né? X quadrado mais y quadrado, mais y quadrado menos 2.500 igual a zero. E aí, basta resolver esse sistema, né? Para achar x e y. Tenho três equações, três variáveis, né? Equação um, 2 e 3. Aí, não tem uma única forma de resolver isso, né? Qualquer forma que for utilizada, tá valendo. É, vamos isolar aqui, o lambda para ver o que que a gente encontra. Se a gente consegue resolver isso, acho que sim, né? A partir de isolar lambda ou x, y. Vamos ver. Ó, na equação um a gente pode pensar assim: eu tenho x e lambda, na equação 2 y e lambda, e na equação 3 x e y. Então, se eu achar aqui o x, escrever ele em função de lambda e o y em função de lambda, eu consigo substituir esse x por algo que depende só de lambda e esse y por algo que depende só de lambda. Então, essa equação vai ficar escrita só em função de lambda. Aí eu vou achar o valor de lambda, e com o valor de lambda que eu encontrar, eu consigo, por essa equação, achar o valor de x, e por essa equação, achar o valor de y. Então, aqui, por exemplo, eu vou calcular o valor de lambda, né? Falei que nem sempre precisa. Nesse caso aqui, eu vou optar por calcular para resolver dessa forma, né? Então, a ideia é, como eu tenho essa equação, ela depende tanto de x quanto de y, não consigo resolver ela sozinha, né? Essa daqui só tem x e lambda e essa aqui só tem y e lambda, eu vou colocar isso aqui tudo em função de lambda, né? Porque eu consigo, a partir dessas equações aqui, né, saber o valor de lambda em relação a x e o valor de lambda em relação a y, que é o que eu vou fazer. Então, por exemplo, vou pegar aqui, né? A equação um era o quê? 80 menos 2 lambda x igual a zero. Então, 80 menos 2 lambda x igual a zero. Isso quer dizer o quê? Que 2 lambda x é igual a 80, né? Passei isso daqui para o outro lado. Então, meu x é igual a 80 dividido por 2 lambda. Logo, x é igual a 40 lambda, é isso? 40 sobre lambda, né? Não 40 lambda. X é igual a 40 sobre lambda. Beleza, achei. Esse é o meu valor de x. Em função de lambda, né? Poderia perguntar, né? Por que que eu não, em vez de fazer x aqui, isolei o lambda para saber o quanto que lambda é em função de x? Que seria é, daqui, né? Tem como eu saber, que lambda é igual a 40 sobre x, né? Passando o lambda para cá e o x para cá. Porque, vamos supor que eu faça isso. Acho que lambda é igual a 40 sobre x. É, eu poderia fazer isso também, porque aí eu substituiria esse lambda aqui por 40 sobre x. Então eu ficaria com essa equação dependendo de x e y, e essa aqui de x e y também. Então eu poderia resolver dessa forma, né? Vamos ver se vai dar certo? Acho que vai dar. Então, em vez de isolar x, eu vou isolar lambda, porque aí eu acho que não vai precisar calcular o valor de lambda, né? Então vamos ver. Isolando o lambda aqui, vai ficar a mesma coisa, né? 80 sobre 2x, lambda é igual a 40 sobre x. Beleza. Vamos ver se vai dar certo. Então, a equação 2, que é 60 menos 2 lambda y igual a zero, isso quer dizer que 2 lambda y é igual a 60. Não preciso disso não. Tô viajando. Eu tenho que substituir o valor de lambda aqui, né? 60 menos 2y igual a zero. 2 lambda y igual a zero. Só que o lambda, a gente achou que é 40 sobre x. Então vamos ver. 60 menos 2y, que está multiplicando 40 sobre x. Isso é igual a zero, né? E aí ficaria 60 menos 2 vezes 40, 80, né? 80 y sobre x
é igual a zero. E aí eu posso isolar, né? Ou x ou y aqui. Vamos continuar então. Isso quer dizer que 80y sobre x é igual a 60, né? Só passei esse termo para cá. Vamos continuar aqui. Isso quer dizer que 80y é igual a 60x. E aí eu posso resolver tanto para x como para 80, né? Vou deixar o maior no numerador, e o número fica maior que 1, né? Então eu vou ter que x, deixa eu soltar uma linha, x é igual a 80 sobre 60y. Então x é igual 88 sobre 3, né? Então, vamos ver qual o valor disso é exato. Da quebrada, né? 1,33 e tal. Então eu vou trabalhar com 4 sobre 3, né? 4 sobre 3. Para não escrever o decimal ali. Então achei que x é isso daqui. E agora com isso daqui, eu substituo na equação 3, né? Porque aí vai ficar tudo em função de y. Vou substituir o x lá, né? Então, aí equação 3 é o quê? x2 mais y2 menos 2.500 igual a zero, né? Vou colocar aqui já igual a 2.500. Só que x é 4 terços de y, isso ao quadrado, mais y ao quadrado, é igual a 2.500. O que que eu posso fazer aqui? Vou tirar o quadrado. Tirar não, né? Fazer assim, isso daqui ao quadrado, vezes y ao quadrado, mais y ao quadrado, é igual a 2.500, né? Colocar o y ao quadrado em evidência, no caso é o que eu estou fazendo aqui. Y ao quadrado, vou ficar em evidência, 4 terços ao quadrado, mais 1. Isso é igual a 2.500. Então, vou ter que continuar. Vou continuar aqui embaixo mesmo. Então, eu estou dizendo que y ao quadrado é igual a 2.500 dividido por isso aqui, né? Vamos resolver de uma vez o que que é isso aqui? Já que a gente está com a calculadora, né? Porque eu ia levar tudo, mas ficar escrevendo isso ali toda hora. Então, eu vou resolver isso aqui na calculadora, né? 4 terços ao quadrado mais 1. 4 dividido por 3 ao quadrado, mais 1. Isso aqui me deu 25 sobre 9 na calculadora, né? Então, eu tenho que y ao quadrado vezes 25 sobre 9 é igual a 2.500. Isso quer dizer que y ao quadrado é igual a 9 vezes 2.500 sobre 25. E y, consequentemente, é a raiz quadrada daquilo ali, né? Mais ou menos a raiz quadrada, na verdade, né? Vale o positivo e o negativo. Então é isso, né? Mais ou menos a raiz quadrada daquilo ali, que eu vou fazer de uma vez já também. Então, 9 vezes 2.500 dividido por 25 deu 900. Raiz quadrada de 900, 30. Então, meu y é mais ou menos 30. Só que, vamos ver aqui, o que que é y e o que que é x, né? Y, eu não escrevi, né? É a quantidade de produtos B vendidos. Então, eu não posso vender menos 30 produtos, né? Eu tenho como vender 30, mas não menos 30. Então, para o nosso problema, dado que o domínio de Y é só zero para cima, né? Os positivos e zero. Então, Y, no nosso caso aqui, é 30, né? Não tem por que eu considerar o negativo. Então, beleza. Esse aqui vai fazer parte do meu ponto crítico, né? Agora, como eu sei que x é igual a 4 terços de y, eu vou achar o valor de x, né? A partir disso daqui. Traz aqui. É, se y é igual a 30 e x igual a 4 terços de y, então
X é igual a quê? 4 terços de 30. 4 terços de 30 me dá 40. 40. Beleza. E aí, vou escrever os meus pontos críticos. Aliás, o meu ponto crítico, né? Só vou ter um aqui. É x igual a 40, y igual a 30. Vou analisar se isso vai me dar um ponto de máximo, né? Porque eu quero maximizar minha receita, né? Isso, né? Maximizar a receita, é isso mesmo. Beleza. Agora eu tenho que montar a matriz esse ano aumentada, né? Ou esse ano orlado. Que a gente lembrar, é isso aqui, né? Para calcular. Zero, se x, se y, que a gente já calculou. Se x, se y. E aqui as derivadas de segunda ordem, como a gente já estava acostumado a fazer no esse ano normal. F, y. Vou calcular o determinante dessa matriz, né? É, então, beleza. Eu tenho que calcular isso daqui ainda, né? Que eu não fiz. Então, vamos ver aqui. Derivada parcial em relação a x da função que a gente criou. Cadê ela? Dessa função aqui, né? Então, deixa eu colocar aqui que a gente vê a função. Em relação a x, aliás, é a derivada dessa derivada em relação a x, né? Que é a de segunda ordem. Na verdade, são dessas funções aqui. Deixa eu copiar isso aqui e trazer aqui para baixo só para a gente consultar. Deixar aqui. Então, beleza. Ó, f de x, né? Que é isso daqui. E eu vou derivar de novo em relação a x. Então, é menos 2 lambda. Aí, a derivada daquela mesma equação em relação a y é zero. Por quê? Porque não tem nada que depende de y, que é tudo constante, né? Agora, da de baixo em relação a x, essa de baixo em relação a x também é zero, porque não tem nada que depende de x. E em relação a y, vamos ver, é menos 2 lambda também, né? Menos 2 lambda. Então, essas são as minhas derivadas. De segunda ordem, né? As derivadas parciais de segunda ordem. Nota que eu já fiz na ordem que vai ficar na matriz aqui, né? Fxx, fxy, yx, yy, xx, xy, yx, yy. Então, beleza. Então, o meu determinante, eu vou montar ali, né? Zero. Isso daqui, a gente calculou, né? Esses dois aqui, vamos ver onde é que eles lá no início, 2x, 2y. Então, seria 2x, 2y, 2x, 2y. É, aqui, menos 2 lambda. Ah, eu vou precisar do valor de lambda, então, né? Na hora que eu vi ele. E aqui, menos 2 lambda também. Aqui, zero. Aqui, zero. Quer dizer, vamos ver, né? Talvez está tudo multiplicado por zero. Repitar as duas primeiras colunas, né? 2x, 2y, 2x menos 2 lambda, zero. Esse determinante, né? Então, como é que ficaria isso aqui? Vamos ver. Primeiro aqui seria zero, né? Porque eu tenho um zero multiplicado. Aqui também zero multiplicado. Ó, beleza, hein? Esse daqui tem essa multiplicação aqui. Esse aqui é zero e esse aqui tem essa multiplicação aqui, né? Então, eu só preciso saber esses valores aqui, né? No fim das contas. Só essa diagonal, essas duas diagonais que vão me dar algo diferente de zero. Então, meu determinante ali. Vamos ver quais são esses valores, na verdade, né? É, eu vou precisar o quê? 2x, eu vou precisar do x, do lambda e do y, né? Então, preciso dos três. X e y eu já tenho, 40 e 30. O lambda eu não achei, mas eu tenho que o lambda é 40 sobre x, né? Então, vou fazer aqui. Cadê? Vou escrever aqui mesmo, né? Se o lambda é 40 sobre x, então o x é 40, lambda é igual a 1, né? Beleza. Analogamente, cadê? A gente isolou o lambda para y, não, né? Só para a gente confirmar. Hum.
Mas enfim, a gente poderia confirmar esse resultado pelo sistema. Cadê o sistema que a gente montou? Aqui, né? 80 menos 2 lambda x. Se o lambda é 1, x é 40, 80 menos 80 igual a zero, beleza. Lambda é 1, y é 30. 2 vezes 1 vezes 30, 60. 60 menos 60 zero, beleza. Aqui 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado menos 2.500 igual a zero, né? Ou seja, 40 ao quadrado mais 30 ao quadrado tem que ser igual a 2.500, né? Vamos ver. 40 ao quadrado, 1.600, mais 30 ao quadrado, 2.500. Então é isso mesmo, né? A gente acertou os valores aqui. Então eu tenho x igual a 40, y igual a 30, lambda igual a 1. Então, 2x é igual a 2 vezes 40 é igual a 80. 2y, 2 vezes 30 é igual a 60. E o lambda é igual a 1, né? Então, 2 lambda é menos 2 lambda ali, né? Menos 2 lambda é igual a menos 2 vezes 1 é igual a menos 2. E aí, o nosso esse ano aumentado ficaria 0, o 2x é 80, 2y 60, 2x 80, 2y 60, menos 2 lambda menos 2, aqui é 0, 0, menos 2 lambda de novo, menos 2. E repito aqui, né? 0, 80, 60, 80 menos 2, 0. Calcula esse determinante. Então, vai ser o quê? Vamos explicar as diagonais, né? Então, vai ficar. O primeiro termo é 0 vezes menos 2 vezes menos 2, que é 0, né? Então, não vou nem considerar ele quando é 0. A gente já viu que tudo aqui é 0, né? Porque esse aqui multiplica por 0, 0, 0. Beleza. Então, é isso daqui menos essas diagonais, né? Então, eu vou ter 0 menos essa primeiro aqui, que vai ser, colocar entre parênteses, entre colchetes, né? Sei lá, vamos ver. 80 vezes 80 vezes menos 2. Eu vou ter que ter uma coisa maior aqui ainda, né? Isso, mais esse daqui, né? Que vai ser 0, mais esse daqui. 60 vezes menos 2. 60 vezes menos 2 vezes 60 de novo. E aí, falta um espaço aqui, mas é isso aqui, né? Só para lembrar que é menos isso aqui tudo, né? Então, meu determinante aqui, o zero eu vou ignorar, né? Isso aqui vai ser o quê? 80 vezes 80 menos 2, vezes menos 2, né? Vai ficar 80 vezes 80 vezes menos 2 vai dar menos 12.800. Então, eu continuo tendo o menos aqui do lado de fora. E aí, eu vou ver o que que dá aqui. Esse primeiro deu menos 12.800. Esse aqui também vai ter um sinal de menos, né? Vai ficar mais com menos, vai ser menos. Menos 60 vezes 60 vezes 2, 7.200. Ou seja, isso aqui vai ser menos 12.800, 7.200, dá menos 20.000. 20.000? 20.000. Só que aí eu tenho menos com menos e vai ficar positivo, né? É igual a mais 20.000. Aí, beleza. Então, eu tenho que o meu esse ano é maior que zero, né? Ele é 20.000. O que que isso quer dizer? Que é máximo, né? Olha aqui, ó. Se o esse ano, o esse ano aumentado, né, é maior que zero, então os pontos que eu considerei são de máximo local. O ponto, nesse caso, né, é máximo local. Então, o ponto em que x é igual a 40 e y é igual a 40 maximiza a minha função, o f de x que eu peguei. Cadê? É a minha receita, né? X igual a 40 e y igual a 30 maximiza essa função, dada essa restrição, né, de x ao quadrado mais y ao quadrado
menos 2.500 igual a zero, né? Ou x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 2.500, dada essa restrição, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2.500. Os valores que maximizam essa função, respeitando essa condição, essa restrição, é x igual a 40, y igual a 30, que é o máximo local, né, da função. Então, esse é o valor que maximiza a minha receita. Então, a conclusão seria, o ponto, né, xy igual a 40, 30, maximiza a receita, que eu denotei f de xy, dada uma restrição, ou seja, respeitando essa restrição, né? Dada uma restrição, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2.500. Pronto. Então, eu teria que vender 40 produtos A e 30 produtos B. E essa seria a minha resposta para esse exercício. Na verdade, agora que eu estou vendo, o exercício pergunta qual que é a receita máxima, né? É isso, deixa eu abrir de novo. Essa é a letra A, na verdade, são os valores x e y, e B pergunta qual que é a receita máxima. Então, a receita máxima é substituir a receita, esses pontos na receita, né? Então, é o meu F de 40 e 30. E é igual ao quê? Qual que era a minha função mesmo? Entender 80x mais 60y. 80 vezes 40 mais 60 vezes 30. Então, R max 80 vezes 40 mais 60 vezes 30. Minha receita máxima é 5.000. Aqui. Receita máxima para aquela restrição, né? Respeitando a restrição de x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2.500. Essa é a letra B. E pronto, isso resolve o nosso problema, né? Agora, vocês devem ter visto com o Renato que a gente não precisa substituir os valores aqui, né? Porque a gente só quer saber o sinal dessa brincadeira aqui, ó. E no final a gente viu que a gente tem o negativo, negativo, negativo que dá positivo, né? Vamos ver. Por que que a gente não precisaria substituir os valores, né? Fazer aqui. A gente poderia resolver só por aqui, já direto. Deixa eu copiar isso aqui de novo, então, que é a nossa matriz, o nosso esse ano aumentado. Vou colocar aqui. Alternativamente, eu esqueci como é que eu colo. Aqui. Alternativamente, a gente poderia analisar aqui o quê? Primeiro termo ali é zero. Na linha, eu tenho 2x. X e y são positivos, e o lambda também, né? Que é 1. É tudo positivo, x, y e lambda. Então, 2x é positivo, 2y é positivo, 2x positivo, 2y positivo, menos 2 lambda, então é negativo, 0, 0, o 0 é 0, menos 2 lambda negativo. E aí repito as duas primeiras colunas, né? 0, positivo, 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 negativo, 0. E aí eu tenho que o meu determinante é o quê? 0 multiplicando negativo é 0, né? Então multiplicando 0, multiplicando 0, multiplicando 0, beleza. Então vai ficar 0 mais 0 mais 0, as diagonais da esquerda para a direita ali, né? Vamos com o sheet aqui. Isso menos, vamos ver do outro lado.
Aqui, positivo com positivo, positivo, com negativo, negativo. Então, menos primeiro termo ali, o negativo. Vamos ver o segundo. O segundo é zero, então zero. E o terceiro, positivo com negativo, negativo, com positivo, continua negativo. Negativo. Então, isso é igual ao quê? Isso daqui é zero, isso daqui é. Se eu tenho um negativo e somo zero, continua negativo. Se eu somo a esse negativo algo que também é negativo, tem mais negativo ainda, né? Mais negativo é ótimo. Então, isso aqui é negativo. E aí eu tenho esse sinal aqui, né? Pá, esse sinal aqui negativo, que é uma coisa menos a outra. Então eu tenho o zero e eu vou subtrair algo negativo. Zero menos algo que é negativo. Então isso aqui vai ficar positivo, né? Como se eu tivesse zero menos menos 2. Ficaria mais 2, né? Então no final, isso aqui dá positivo. Ou seja, a minha resposta final aqui, meu determinante, ele é positivo. Maior que zero, né? Positivo. E aí eu concluo que x e y é máximo local da mesma forma, sem precisar substituir os valores aqui, né? Se reparar, foi a mesma coisa que a gente achou aqui, né? Ó, cadê? Deu 20 mil positivo. Aqui eu só preciso saber que é positivo, né? Eu não preciso necessariamente substituir os valores, só preciso ver os sinais. Nem sempre dá certo, né? Porque vamos supor que esse aqui não desse zero e desse algo negativo. Aí eu não saberia, né, se o resultado final seria positivo, negativo ou zero. Mas nesse caso aqui deu certo. Na maioria dos casos dá certo, na verdade, fazer assim. A gente consegue descobrir se é positivo ou negativo sem substituir os valores, né? Sem fazer isso aqui. Mas sempre substituindo os valores dá certo, né? Porque aí você vai achar o valor exato. Mas como a gente não precisa do valor exato, a gente só precisa, cadê? A gente só precisa saber se é positivo ou negativo, ou se é zero, né? Então, na maioria dos casos que a gente encontra, dá para saber isso aqui sem substituir os valores exatos. E a conclusão é a mesma, né? Beleza. Então já foi o exercício 44. Vamos ver. O próximo eu vou para o 42. Então, deixa eu ver como é que eu estou escrevendo. Então, 42. Vamos ver aqui. Ele dá uma opção, ele chama de U. é, Vou escrever do mesmo jeito que estava ali, a princípio. O de XY é igual a ln de x mais 3 ln de y. Essa ele chama de função utilidade. X e y são as quantidades consumidas dos produtos A e B, né? X é a quantidade consumida de A, y é a quantidade consumida de B. E ele quer saber os valores de x e y que maximizam essa utilidade. Então eu vou colocar aqui maximizar o de x, y. Então, o meu f de x, y vai ser o quê? Esse u de x, y, né? Que é ln de x mais 3 ln de y. É isso que eu quero otimizar, né? Nesse caso, maximizar a minha função utilidade. Cadê o enunciado 42? Sabendo-se que a linha de restrição orçamentária é x mais 2y igual a 10. Então, a restrição que nos foi dada é x mais 2y igual a 10. Então, com isso, eu sei que o meu φ, essa restrição é igualada a zero, né? É o quê? X mais 2y mais 2y menos 10. Pronto. Essas as duas
equações que eu tenho para trabalhar. O que eu quero maximizar, ou o que eu quero otimizar, nesse caso é maximizar, né? É o f de x, y e a minha função φ. Beleza. Então, como eu falei, né? Eu já vou calcular t aqui de baixo, a derivada parcial em relação a x e y do φ. Para já resolver isso. É 1 em relação a y é 2. Isso a gente vai usar só no final do nosso esse ano aumentado. Então, beleza. Vou criar a nossa função, que eu vou chamar de f só, né? F de x, y, lambda, que era o quê? A função que eu quero otimizar menos lambda φ. A função que eu quero otimizar é ln de x mais 3 ln de y, 3 ln de y, menos lambda φ. Menos lambda, cadê o φ? X mais 2y, né? X mais 2y menos 10. Pronto. Então, vou fazer a distributiva, que fica mais fácil para derivar. Ln de x mais 3 ln de y menos lambda x menos 2 lambda y mais 10 lambda. Pronto. Agora eu calculo as derivadas parciais, né? Em relação a x. A derivada de ln de x, deve lembrar que é 1 sobre x. 1 sobre x. A derivada disso daqui em relação a x é zero, né? Isso aqui é menos lambda. Então vai ficar assim, o resto é zero. E y vai ficar 3 sobre y, né? Porque eu tenho 3 multiplicando o ln ali. 3 sobre y menos 2 lambda. A derivada disso aqui é em relação a y. Então, beleza. Vou montar o sistema de equações aqui. Vou montar aqui mesmo. O sistema é igual a zero, igual a zero, igual a zero. Então, 1 sobre x menos lambda igual a zero. 3 sobre y menos 2 lambda, né, nesse caso. Menos 2 lambda igual a zero. E o φ é o quê? X mais 2y. X mais 2y menos 10 igual a zero. Então, três equações, né? Eu escrevi A, B e C também, né? Não sei. É, como a gente pode resolver isso? Podemos resolver para lambda, né? Pensando. Da outra vez a gente nem achou o valor de lambda, né? Só no final, quando a gente foi é, ver os valores aqui, que nem precisava, né? Porque eu só precisava fazer estudo de sinal. Dessa vez, então, eu já vou começar resolvendo para lambda, porque parece fácil, né? Resolver para lambda aqui. Porque, por exemplo, na equação, quer dizer, a mesma questão anterior, né? Da equação 1, eu tenho que lambda é igual a 1 sobre x. Mas eu poderia trabalhar que x é igual a 1 sobre lambda também, né? Lambda é igual a 1 sobre x. Acho que eu vou resolver para lambda. Vou resolver para lambda para variar, então vamos ver o que que dá, né? Então, o x é igual a 1 sobre lambda, né? Da equação 1 ali. A gente tem isso. X é igual a 1 sobre lambda. Destaco. Vamos ver da equação 2. Acho que é 3 sobre y igual a 2 lambda. Então, lambda, aliás, vou reisolar o y, né? Y é igual a 3 sobre 2 lambda. 3 sobre 2 lambda, né? Não ficou muito bonito não, né? A gente já começou, vamos ver o que que dá. Então, vou substituir isso na equação 3. A equação 3 é x mais 2y
Menos 10, vou passar o menos 10 para lá já. Igual a 10, beleza. Só que o x é um sobre lambda. Então, isso aqui é um sobre lambda mais 2 que multiplica o y é 3 meios. É 3 sobre 2 lambda, né? 3 sobre 2 lambda é igual a 10. Então, aqui eu posso cortar esse 2 com esse 2, né? Vai ficar um sobre lambda vezes mais 3 sobre lambda é igual a 10. Quer dizer que 4 sobre lambda é igual a 10. Quer dizer que lambda é igual ao quê? 4 dividido por 10, né? Que é 0,4. Lambda é igual a 0,4. É isso, agora posso substituir aqui para achar x e y, né? Então eu volto em 1 aqui. É, já vou fazer aqui, né? 1 sobre x é igual a lambda. Então x é igual a 1 sobre lambda. Logo x é igual a 1 dividido por 0,4. Isso vai dar 2,5. X igual a 2,5. E da equação 2, é, 3 sobre y é igual a 2 lambda. Só que o lambda é. Ah, tá, 2, vai y primeiro. Então y é igual a 3 sobre 2 lambda. E aí eu substituo, né? O lambda é igual a 0,4, então fica 3 dividido por 2, 2 vezes 0,4, né? Ali embaixo. Que é 3,75. Então, esses são os nossos pontos críticos. X igual a 2,5, vou colocar o ponto aqui. 3,75. Pronto, ponto crítico. Agora, tem que fazer as derivadas parciais para montar a matriz hessiana, né? Então, cadê? Onde está esse f aqui? Derivar isso aqui em relação a x. Então, isso aqui vai ficar menos x elevado a menos 2, né? A derivada é de 1 sobre x. Se vocês ainda se lembram, né? Se não, só lembrar, né? Eu estou derivando x elevado a menos 1. Aí eu desço menos 1, x menos 2, né? Que é igual a menos x menos 2, que é igual a menos 1 sobre x2. Que é a esquina que eu escrevi. Vou até escrever naquela forma, então. Menos 1 sobre x2. Pronto. A derivada daquilo, disso daqui, em relação a y é zero. Agora, a derivada disso daqui em relação a x é zero. E a derivada em relação a y é a mesma coisa ali, né? Só que tem um 3. Vai ficar em menos 3 y quadrado. Pronto. Agora é só montar o nosso esse ano. Para calcular o determinante do nosso esse ano, né? Esse ano aumentado. Na verdade, o esse ano aumentado é a matriz, né? Que é o zero, que eu repito. Fxx, fxy, yx, yy. Essa é a matriz. E aí o determinante. Vamos fazer só pelo estudo de sinais, né? Dessa vez. Então, o x e o y são positivos, beleza. E o lambda também. Então, vamos ver. É, o φx, φy é 1 e 2, positivo, positivo, né? Nem depende de x, y e lambda. Então, positivo, positivo, tudo positivo. Beleza. Vamos ver o fxx. Fxx vai ser isso aqui, né? O x é positivo, vai ficar a fração positiva, negativo, então vai ser negativo, né? É, 0, 0, 0, 0. Y, y. Y é positivo, vai ficar
esse número aqui sendo positivo, só que tem um menos aqui multiplicando, né? Então também é negativo. Negativo. Pronto. Vamos ver se a gente consegue resolver só pelo estudo de sinais. Repete a primeira coluna, positivo, 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 negativo, zero. E vamos ver os sinais desse determinante. Então, aqui é zero, multiplico por zero, né? Multiplico por zero, multiplico por zero. Tudo zero ali, então. Então, eu tenho zero mais zero mais zero, menos. É assim que eu estava fazendo? Poxa, isso. Eu não precisava desse parênteses, né? Aqui é zero mais zero mais zero, menos. Vamos ver aqui. Positivo, 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 com negativo, negativo. Então, primeiro ali é negativo. Mais zero, positivo. Ah, tá, deixa eu escrever o zero. Positivo com negativo, 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 positivo, negativo. Negativo. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui é zero, essa soma. Essa soma aqui é algo negativo, né? Que é negativo, opa, negativo mais zero, mais algo negativo, negativo. Então, eu tenho zero menos negativo. Então, vou colocar aqui menos negativo. Então, isso daqui é negativo. Ou seja, negativo não, é positivo. Menos com menos, mais. Isso aqui é positivo, né? Eu tenho zero, zero, perdi, opa, zero menos algo negativo. Então, isso me dá positivo. Então, meu esse ano é positivo, maior que zero, né? E aí a gente conclui que x igual a qual que era o x? 2,5 e y igual a 3,75 maximizam a minha função f de x, y, que eu acho que era utilidade, é, dado uma restrição. Qual que era a nossa restrição? É, x mais 2y igual a 10. Pronto. Vamos só ver se isso aqui está certo mesmo. Substituindo aqui, tem que estar 10, né? 2,5 mais 2 vezes 3,75. 10, beleza. A restrição está atendida, e eu estou afirmando que, dada essa restrição, esses valores aqui maximizam essa função aqui. Ln de x, deixa eu até escrever aqui, né? Isso aqui é ln de x mais 3 ln de y. Então, o que eu estou dizendo é, esses valores aqui maximizam essa função, dada essa restrição. Beleza, esse foi o segundo exercício. Deixa eu ver, vamos fazer o 41. Às vezes é difícil, né? 41. Putz, tem A e B também, né? Tá bom. É, já vou fazer direto agora, né? Identificando meu f de x, y aqui. Do enunciado é x, y, x vezes y. A restrição, que eu já vou chamar de φ aqui, é o quê? É 4x mais y menos 20. E eu quero maximizar o f de x, né? Então, achar máximo local.
maximizar. Beleza. Vou calcular isso aqui já de uma vez. 4, 1. Fácil, né? Criar a equação. Deixa eu outra vez um pouquinho mais para baixo. Fzão, que é f de xy menos lambda φ. 4x mais y menos 20. E aí, xy menos 4 lambda x menos lambda y mais y mais 20 lambda. Beleza. Fx para montar o sistema. Derivada aqui em relação a x é y menos 4 lambda. Só, né? Só. Em relação a y, é x menos lambda. E aí monta o sistema. Y menos 4 lambda igual a zero. X menos lambda igual a zero. E a nossa função φ, né? 4x mais y menos 20 igual a zero. Vou botar igual a 20 de uma vez. Beleza. Então resolvi isso aqui, né? Resolvi lá, tá? Sempre é bom identificar aqui. Resolvendo para x e y. Então, de 2 aqui, eu já vejo fácil que x é igual a lambda. Ó, se x é igual a lambda, então em 1, y menos 4 lambda é igual a zero, é a mesma coisa que eu dizer que y menos 4x é igual a zero. E aí eu posso juntar 1 com 2, né? Y menos 4x igual a zero, tá? Então compensa eu escrever isso aqui dessa forma, né? Menos 20 é igual a zero. Porque aí eu vou ter. Isso é 3. A minha ideia é isso daqui, né? Ó, se é 1, né? 1 é igual a y menos 4x igual a zero. E 2 não, 3. X mais y menos 20 igual a zero. Se isso daqui é igual a zero, isso daqui é igual a zero, então isso daqui é igual a isso daqui, né? É a minha ideia. Então, y menos 4x é igual a zero, só que isso daqui também é igual a zero. X mais y menos 20. Então, uma coisa é igual a outra, né? Ah, acho que eu consegui resolver daqui, mas eu não consigo nada. Eu viajei legal. Ou talvez consiga, né? Mas minha cabeça já tá bugando aqui. Então, vamos ignorar isso aqui. Deixa eu voltar. X é igual a lambda, beleza. Eu posso fazer com isso, lambda é igual a x. Eu posso juntar uma equação com a outra, né? Resolver o sistema, né, cara? Então, resolver esse sistema aqui. Equação 1, 1, equação 3. Y menos 4x igual a zero. 4x mais y é igual a 20. Beleza. Tô pensando aqui, ó, que eu posso continuar no 1 aqui, que eu tô dando bobeira, né? Y é igual a 4x. Isso só resolve para mim, em vez de continuar expandindo. Porque se eu tenho aqui y é igual a 4x, eu posso substituir aqui, né? Na equação 3. Então vai ficar, onde tem y, eu vou substituir por 4x. 4x mais y, só que o y é 4x. Deixa eu escrever aqui.
mais y igual a 20. Só que y é 4x, então 4x mais 4x igual a 20. 8x igual a 20. X é igual a 20 dividido por 8. X é igual a 20 por 8, 2,5. É 2,5. E aí eu volto para achar y agora, né? Posso usar é, qualquer equação, né? Essa aqui, por exemplo, é 1, x é igual a lambda, né? Então, y é igual a menos 4x igual a zero. Quer dizer que y é igual a 4x, y é igual a 4 vezes 2,5. Y é igual a 10, né? Pronto. Agora, para montar a matriz esse ano, a gente faz essas derivadas. Em relação a x é zero, em relação a y é 1, em relação a x é 1, a y é zero. Então, nossa matriz é, cadê o x, y ali? Eu já vou pegar o determinante dela, né? Cadê o x? Positivo, positivo, né? Aí, zero, positivo, positivo, eu repito, fxx, zero, positivo, positivo, zero. Zero, positivo, positivo, zero. Repito a primeira coluna, repito a segunda coluna. Vamos ver esse determinante. Zero, positivo. Então, zero mais algo positivo, mais algo positivo, subtrai, vamos ver. Zero, zero e zero, né? Tudo zero. Zero mais zero mais zero. O que que a gente tem? Positivo aqui, né? Positivo, que é zero mais positivo mais positivo. E aqui, zero. E aí eu tenho um menos aqui, né? Esse menos. Tem algo positivo, menos zero. Eu já é positivo, né? Então, o meu determinante aqui é positivo. Logo, é, x igual a 2,5, y igual a 10, maximizam fx e y, que é x vezes y, dada a restrição. Qual que era a nossa restrição? 4x mais y igual a 20. Nossa resposta. O que isso quer dizer na prática, né? Quer dizer que, respeitando essa equação, 4x mais y igual a 20, os valores que maximizam essa multiplicação, esse produto, é x igual a 2,5, y igual a 10, basicamente. Então, qualquer outra combinação de x e y que faz isso daqui ser verdade, não vai ser maior que esse resultado aqui, né? Quer dizer, ficou confuso, né? Qualquer combinação de x e y diferente dessa daqui que eu pegar, que respeite essa condição, essa função aqui, x vezes y, vai ter um resultado menor, né, do que para esses valores. É isso que quer dizer. Maximiza
no ponto x igual a 2,5, y igual a 10. Essa função aqui, respeitando essa condição. Vamos ver se essa condição está sendo respeitada mesmo, né? 4 vezes 2,5 mais 10 é igual a 20. Beleza, está respeitando. Então, por exemplo, vamos ver. X vezes y, vamos testar aqui. É, 2,5 vezes 10, 2,5 vezes 10 é igual a 25. Vamos pegar outra combinação aqui que respeite isso. Vamos supor, se eu tiver y igual a 5, vou fazer 20 menos 5 dividido por 4, o x teria que ser 3,75, né? Vamos ver. 3,75, y igual a 5. Porque 4x, 4 vezes 3,75 mais 5 é igual a 20. Respeita essa condição aqui. Mas x vezes y, nesse caso, 3,75 vezes 5 dá 18,75, que é menor que o 25, né? Ou seja, se eu tiver essa combinação aqui, ela respeita essa condição, mas o valor da minha função é menor. E aí, para qualquer valor que eu testar aqui, que respeite essa condição, esse produto aqui vai ser menor que 25, né? Porque a gente mostrou que 25 é o ponto máximo para essa função, respeitando essa condição. Na prática, matematicamente, não é isso que a gente está dizendo para todos esses problemas. Então é isso. Vou deixar para gravar os outros depois.